grande prazer de estar conversando, né, com a Thaís Guerra, para a gente trocar um bate-papo bem gostoso do meu primeiro filho com o primeiro filho dela, né? As duas acabaram de parir, então a Sim. gente quer contar um pouco dessa nossa gestação. Eu venho agradecer pelo convite de estar aqui nessa produção, na sua primeira produção. Eu Sim, acho a que é primeira. uma grande homenagem a nós mulheres, no mês das mulheres, que é março, né? Um mês muito importante para todas. E estar aqui também, nesse lugar tão importante para a gente, que é o bairro de Chaperó, aqui na Praça Céus, e falar sobre esses assuntos, os nossos assuntos, é Sim. de extrema importância. Muito obrigada. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa garra, como você conseguiu produzir o seu trabalho e como você idealizou e como foi essa força, essa vivência. Então, começa em 2019, mais ou menos, aqui no bairro de Chaperó mesmo, eu aproveitando, né, o momento enquanto eu estava morando aqui, de escrever as coisas que eu via, a partir de memórias que eu já tinha visto de outras mulheres, meninas, até com relação à minha pessoa, num ponto de vista de atravessamento mesmo, o que aquela história me atravessa, o que me afeta. Então, foi muito importante a pesquisa do cotidiano, de ver como que nós mulheres são afetadas, né, quando mora sozinha, aquela menina que vai para a escola, que ela é subjugada desde a infância, que já vem já ceifando o sistema, né, do que é ser uma mulher, uma menina. Então, aí eu começo a trazer... As primeiras escritas começam em 2019, mas que tem uma vida ali muito importante. E no processo, quando começa, como começa, né, as escritas em 2019, ela passa também pela pandemia, né? Então, eu coloco um pouco de mim na linguagem, na forma de se filmar, o que é essa mulher dentro do quarto, dentro de um local em confinamento, onde o território passa a ser virtual. Nossa, Então, eu começo a pensar o que é um território virtual, que todo mundo tem esse espaço ali como expressão, de você divulgar os seus sentimentos, mostrar, né, se expressar. E aí eu vi que também é um lugar que é muito inseguro para as mulheres, várias questões começam a ser mudadas, né, porque o mundo muda, então muito, as nossas questões também mudam, né? muito, Então ele muito. vem amarrando essas histórias aí numa poética. E essa menina que cresceu aqui no Chaperó, ela teve uma pessoa, uma mulher na vida dela a quem ela se identificava, ou várias mulheres no cotidiano em que você se via e dali você pensou, qual foi o seu pensamento? Eu posso fazer diferente, eu vou ser diferente, mas elas me inspiram. Olha, eu acho que começa muito na escola, quando a gente está numa escola, sabe? Nossos amigos, as histórias que a gente ouve, muitas coisas, relatos de meninas. Então, aquilo dali, a gente vai ouvindo muitos relatos de mães, vai escutando, né? Só que passa muito pela gente quando a gente tá numa fase de escola. A gente não para muito para pensar em certas coisas. Então, quando eu começo a produzir esse projeto, eu vou lá mexo nessas memórias. Eu olho só isso aqui que eu vi, que me atravessou. O que eu posso fazer a partir disso? E também com os livros que eu passei a ler depois. Por exemplo, Grada Quilomba, que é uma escritora que eu gosto muito, que é portuguesa, radicada na Alemanha, que tem um livro que se chama Plantação de Memória, que fala sobre a descolonização do eu. Então, eu trago isso a partir desse corpo que, mesmo numa contemporaneidade, ainda está colonizado, sabe? A gente tem um corpo, enquanto território, que sofre muitas situações drásticas. Então, como a gente sofre esse reflexo da colonização da mulher negra periférica, entendeu? Então, quais são as questões que a gente é abalada agora?
Então, eu começo a trazer umas camadas sobre, por exemplo, racismo ambiental. Quando uma mulher mora num lugar de risco, que está vivendo uma vulnerabilidade climática, por exemplo, são as primeiras a ser afetadas. Quando tem as suas casas inundadas, não tem água, não tem saneamento básico. Então, elas são mães solo, são as primeiras a ser afetadas no racismo ambiental. Então, assim, eu coloco muitos recortes nesse filme para mostrar a divisão de classe, essa desigualdade social, que são sempre atingidas são as minorias, são as mães solos, são as que pegam um BRT lotado, chegam em casa só para dormir, entendeu? No outro dia a vida continua, porque a rotina de uma mulher, ela não muda. Ela apenas é agregada mais tarefa. Ela acumula tarefas. Ela não consegue. Ela é mãe, ela é trabalhadora, ela é mulher, né? Não para ela, às vezes. Ela é uma mulher para a sociedade e para os outros. E aí entra a objetificação, entendeu? E aí, quando eu escolho o nome Nosso Sagrado Rebolado de Cada Dia, que também traz uma metáfora por detrás disso, que ele também, eu fiz uma pesquisa sobre a cultura pélvica, a dança pélvica, a dança de diáspora africana, que é a partir do rebolado. E como hoje a dança, ela tá muito assim... Muito. Todo mundo gosta de dançar. A gente é movido pelo caminhar, pela dança, pelo esse corpo que se expressa no cotidiano. E esse mesmo corpo que trabalha pra caramba, que sai para se divertir, é o corpo que sofre a cultura do estupro, entendeu? Então, ela tá ali como um objeto. Mas esquece que essa mesma mulher tem um corpo pulsante, que tem energia, que gosta de dançar, que quer ser livre, que quer ter o seu corpo descolonizado. Mas o sistema coloca a gente numa caixinha de serviçal. De estar aqui só para servir. É muito bom conversar com você, você trazer essa especificação, mostrar para as mulheres que elas podem mais do que isso, mais do que a sociedade imposta para ela. Não, você só pode ser daqui até ali, principalmente as mulheres periféricas, principalmente as mulheres que moram em favela, Sim. Principalmente aquelas mulheres que não conseguiram alcançar o seu objetivo. Então, a sabedoria de Maria, ela vem mostrar que essa mulher pode tudo. Ela pode ser aquilo que ela quer ser. E não existe tempo para isso. O tempo quem faz somos nós. Uhum. Então, o Sagrado Rebolado, quando ele vai para essa linguagem da metáfora, do rebolado, dos quadris, da descolonização de corpos, ela mostra que numa sociedade de hoje a gente pode ser o que quiser ser, inclusive fala sobre sobre mulheres que são trans, sabe? Que não tem essa coisa de só mulheres cis, só esse corpo tal pode ser feminino, entendeu? Então, é um trabalho que fala muitas coisas. Eu acho que esse filho ainda tem muito, 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 porque ele apenas está nascendo, ele acabou de nascer, né? E ele vai ter várias etapas a seguir, né? Inclusive, agora, nessa etapa, estou fazendo a continuação da pesquisa, né? Comecei agora a fazer uma capacitação de professores de dança pélvica com a professora Brie. Se ela vê, já dou um tchau aqui para ela. Oi, Brie. Que ela é referência em dança twerk, em Recife. Então, tem umas mulheres incríveis no Nordeste. Nossa. Que já tá mexendo nesse doce do twerk, da pedagogia, de falar sobre esse corpo que tem que descolonizar para a gente ser o que quiser ser e discutir as nossas narrativas e tornar protagonistas das nossas histórias. Sim. Que é o que você está fazendo. Nós somos protagonistas das nossas histórias. A gente vem trazendo... A história da mulher é uma continuidade. Como eu falo, os nossos ancestrais, pela minha vertente, que é de matriz africana, então nós temos muito o ouvir, o escutar. E ali a gente vai praticando e trazendo. A cultura não pode ser esquecida. Sim. A gente tem que perpetuar, trazer e passar para os nossos.
Eu queria falar sobre a produção, a gente não falou da produção. Eu queria conversar sobre a produção. Pergunta para ela sobre produção. Pelo menos 1 minuto de produção, que não teve, né? Não tivemos. Não tivemos produção. Valéria, eu gostaria de saber como é que foi o processo da produção, quanto tempo durou, quando começou, datas. Olha, esse processo aqui foi bem longo. Eu digo para você que teve uma época da minha vida, quando criança, quando as pessoas falavam que no ano 2000, quando chegasse no ano 2000, o mundo ia se acabar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, o mundo vai se acabar em 2000, e quando chegar em 2000, e se eu for e alguém ficar? Ninguém vai saber quem eu sou. Porque uma criança que morava numa favela, no morro, qual história que ia contar? E a história que eu sempre ouvia era a história que minha mãe contava. E a história que a minha mãe contava não era da Cinderela, não era da Branca de Neve, não era dos 7 anões. A minha mãe contava a vivência de vida dela. E eu fui aprendendo e absorvendo aquela história. E aquilo eu botei para mim. Um dia as pessoas têm que saber a história da minha família, da minha vida, da onde eu vim. Só que quando eu fui analisando, pensando, eu falei, falta ainda. E quando minha mãe estava próxima a desencarnar, aquilo ficou batendo direto. E foi que ano? Minha mãe desencarnou em 90. Temos 9 anos, ela vai fazer 9 anos que ela desencarnou. E o filme começou a ser produzido quando? Ai, foi produzido, começamos em 2022. Na pandemia... Então ele não é de 2022. Não é. Muitas na histórias. Pandemia, a mesma história. Na pandemia a histórias. gente ficamos sem, assim, você ficou ociosa, sem trabalhar. O que eu vou fazer? Eu pensava, o que eu vou fazer agora? Então, eu como liderança comunitária, eu tinha essa preocupação com as outras famílias, as outras mulheres. O que elas estão fazendo agora? Como elas estão produzindo? E, ao mesmo tempo, essa história ficou muito forte na minha cabeça. Aí eu fui aprender a escrever. Agora, fazer isso em poucos minutos é uma habilidade, né? É uma habilidade. É uma habilidade. Eu ainda estou aprendendo, é uma vida que você tem que ir compactando ela. Você vai falando, vai Vamos colocando. fazer o seguinte, próxima missão a gente faz um longa-metragem. Com certeza. Tem que ser um longa, né? Com certeza. Olha, adorei esse bate-papo. E a gente teremos que continuar para a gente trocar essas vivências, né? E articular, quem sabe. Com certeza. Né? Obrigada. Obrigada você, Thaís.